Essa mesa que debate violências que atravessam raça, gênero, território, no contexto da segurança pública, é uma mesa que a gente propôs para ser essa de encerramento do dia, justamente porque ela aterra os debates. Ela assenta os debates e torna ainda mais palpável como as violências atravessam as vivências, as trajetórias, os corpos, as experiências das pessoas que vivenciam o contexto de favelas e aqui o conjunto de favelas da Maré. E aí, quando a gente pensou sobre isso, para a composição da mesa e como também refletir esse contexto de generificação e racialização das violências, pode também trazer espaços importantes para a gente pensar as trajetórias e estratégias de saída, que são compartilhadas, que passam por essa dinâmica de diálogo, de incidência relacionada à segurança pública, mas também passa por um contexto de fortalecimento dos vínculos comunitários, inclusive para olhar contextos e vidas que muitas vezes são atravessadas pela violência, mas são violências que ficam invisíveis nos contextos dos nossos territórios e dos nossos grupos de atuação e, enfim. Então, essa mesa é para trazer à tona esses debates, mas também para aterrar o debate sobre segurança pública como um debate também de gênero e também de raça, também de identidade de gênero e de território. Como que a saúde pública e as masculinidades e o que tem se pensado, falado e produzido de saber no contexto de olhar sobre as masculinidades no contexto da saúde pode trazer elementos importantes e táticas importantes relacionadas à virada de chave de como construir e consolidar outras masculinidades e outras experiências de masculinidades que não sejam aquelas violentas que são reproduzidas, produzidas e fortalecidas pela lógica da segurança pública hoje vigente. Todos. Primeiro quero pedir licença a essa mesa linda, agradecer muito o espaço, porque é importante ter transmasculinidades, homens trans nesse lugar, porque o que a gente enfatiza como bem viver para a gente é toda a trajetória também que a gente teve como mulher preta. Então, assim, nada compõe ou descompõe o Francisco se eu não tiver toda a trajetória de mulher preta que eu tive na minha vida. Eu tive uma transição que foi uma transição a partir dos 30 a mais, então eu tive uma boa incidência com relação a abuso, com relação à deslegitimação das minhas falas, por ser uma mulher lésbica e muito masculinizada, então eu nunca tive muita voz. E todos os homens que me cercavam eram homens que ou queriam cercear a minha voz ou o meu corpo, indiferente qual seria a minha orientação sexual. Então, quando eu passei por esse processo de transição, que eu me reconheci como um homem trans, como uma transmasculinidade, eu entendi que eu teria que fazer tudo diferente daquilo que eu tinha visto na minha trajetória. A importância de ter masculinidades plurais é entender que o homem, sim, ele pode ter as emoções, ele pode ter os desagrados, mas ele não pode botar culpa na testosterona por isso. Eu venho meio que criar uma falácia da questão que a testosterona lhe deixa agressivo, lhe deixa impaciente, com um poder que não existe. Eu acho que nós temos um filósofo preto, que é o Renato Nogueira, que ele fala que, na maioria das vezes, o homem ele tem mais medo da mulher do que qualquer outro tipo de coisa. E o medo leva à violência. Mas medo de quê? Medo de não conseguir fazer todas as coisas que as mulheres fazem e constroem. Nas minhas pesquisas, quando a gente fala um pouco de segurança pública, a gente entende que quem mais mata são homens. E eles matam homens. Quando eu faço a transição, entendo que a polícia ela não me olha mais como uma sapatão, e sim como um homem preto periférico. Eu entendo tudo que o homem preto também passa. Porque não é uma questão biológica, é uma questão social. Então, demonstrar para as masculinidades cis e trans que a gente consegue ter essa visão indiferente do seu sexo biológico. Então, quando eu passei hoje o dia pensando em muitas coisas para vir falar aqui nesses 10 minutos, mas quando a gente fala de território, fala de violência e fala de masculinidade, a gente está falando também da quantidade do encarceramento de meninos trans dentro do Degrassi, por exemplo.
Ano passado, a colisão soltou uma porcentagem em que tinha aumentado 17% dos homens trans dentro desses lugares. Esse ano, uma fonte minha do Ministério Público informou que a gente tem um total de 30 adolescentes. Desses 30, 10 são homens trans. E 10 são homens trans que não são reconhecidos pelo institucional como homens trans. As mulheres trans e travestis, elas conseguiram, numa longa caminhada, conseguir o espaço delas, assim, com muita luta, ainda morrendo muito, ainda sendo muito deslegitimada, como a gente vê nas reportagens atuais. Mas elas conseguiram, entre aspas, um espaço de acolhimento muito falso, assim, quero deixar que não é um acolhimento real, mas sim, pelo menos, uma segregação dentro desses lugares. O menino trans, ele não está sendo nem reconhecido pelo seu gênero lá dentro. Há um mês atrás, o BOP foi chamado no Degrassi. Por que o BOP foi chamado? Porque um desses meninos, que é um menino órfão, de 17 anos, não tinha ninguém para poder ligar e queria ligar para a namorada. Era a única pessoa fundamental que era da rede dele. Só que namorada não é parente, não é família. Então, institucionalmente, ele não pôde fazer esse contato, ele não pôde fazer essa troca. E aí ele fez uma rebelião. Ele quebrou tudo, fez e aconteceu, gritou. E aí o institucional, ao invés de pegar uma questão de saúde multidisciplinar dentro desses lugares, chamou o BOP. Chamou o BOP porque esse meliante estava atacando fezes nos agentes. Então, como é que fica a saúde desses meninos que são deslegitimados suas identidades, até mesmo dentro desses institucionais? Não é só social, é institucional, é concreto. E detalhe, 93% são pretos. Então, porque a gente sempre fala, né, nós, homens trans e transmasculinidades, os pretos, que antes da gente fazer o processo de transição, a gente sabe, a gente reconhece que nós somos pretos. A gente entende que o racismo está aí, e o racismo faz isso com nossos corpos. Então, quando a gente pega e suplica por políticas públicas, quando eu suplico para que esses meninos possam ter um atendimento de psicologia, um atendimento terapêutico, um atendimento psiquiátrico, um atendimento social, eu reivindico não só para os homens trans, eu reivindico também para aquela cisgeneralidade que está ali. A gente costuma falar que quando nós somos atendidos, todo mundo vai ser atendido. Porque como a gente entra na cadeia social de mínima, né? Porque a gente sabe que a gente tem umas cadeias de gênero, né? Que a mulher preta está embaixo, mas aí a mulher trans vem, aí vem o homem trans na rasteira. Então, como a gente está lá embaixo, eu acredito que a gente tendo política pública, que a gente conseguir legitimar a identidade desses meninos, né? Que é o nosso futuro, né? A gente consegue ter políticas públicas para todos. Eu não quero ter só um ambulatório trans. Eu quero que eu seja atendido em qualquer lugar. Porque se eu consigo ser atendido, toda essa generalidade consegue ser atendida. E aí, quando a gente fala de saúde única, é saúde total. A saúde única, ela é ambiental, ela é animal e ela é humana. Mas ela precisa ser implementada para essas intersexualidades que estão encarceradas, essas intersexualidades que estão nos territórios de favela, essas intersexualidades que estão na rua. Quando a gente deixa de olhar para isso, a gente ignora o quanto a saúde é complementar. Eu acho importante a gente começar a ter dados, né? Em 2024, eu fiz um seminário, porque quando eu fui falar de políticas públicas com alguns parlamentares, eles informaram para mim assim, cadê os dados? E não ter dados também é um dado. A gente não pode deixar de esquecer isso. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa olhar para a nossa juventude, que é o nosso primordial, que é o nosso pontapé para a nossa mudança, porque eu tendo esses homens preparados, eu tendo esses homens com saúde, com hormonização, eu tendo esses homens conseguindo dialogar, eu tenho novos homens, eu tenho novas gerações. Porque as gerações que a gente vê atualmente ainda estão ocupando a testosterona pela violência. Ainda estão culpando a testosterona por a má sociabilidade entre as mulheres, porque os homens conseguem socializar muito bem entre eles, né? Eles fazem o pacto e tudo que eles fazem fica ali. Mas esses homens estão adoecendo, esses homens estão virando homens que
estão se matando uns aos outros, esses homens estão virando cada vez homens mais só, porque as mulheres certamente não precisam e não querem dividir a vida com esses homens, e entender que esses movimentos, como a gente tem ouvido muito falar, como os do Red Pill, como os Alfa, como a machosfera está aí desde a segunda onda do feminismo, quando foi criado todo o movimento de homens anti-mulheres. Então, eu acho que a gente precisa, até dentro de nossas periferias, dentro das nossas redes, começar a entender como funciona esse mecanismo. Porque é fácil a gente falar que Red Pill não presta, mas entender como eles chegaram nisso. E tudo chegou pelo ódio pelas mulheres, que foi o que eu falei no início. É muito mais medo do que qualquer coisa. É muito mais... quando eu chego nas rodas e pergunto, o que é ser homem? O que é ser mulher? Aí o que é ser homem é ser forte, é ser resolutivo. O que é mulher é ser sensível. Não, isso tudo é emoção. Eu quero saber construção. Eu quero saber a base. Porque ser forte, a gente tem várias lutadoras mulheres de MMA que, se pegar qualquer homem aqui, quebra no meio. E sensível, tem vários homens que eu conheço que são extremamente sensíveis e gentis. Então a gente não pode pegar o gênero e transformar ele no padrão e não saber o que esse padrão representa. Porque a gente tem que ter essa integridade de entender, separar as emoções das atitudes, do que essa pessoa almeja como o ser dela. Acho que a gente tem que pensar nisso hoje até um pouco indiferente de gênero. Porque as emoções são nossas. Se os homens não conseguem lidar com eles precisam rever isso na vida deles, porque cada vez mais a gente vai ter mais homens matando homens e, de quebra, matando as mulheres, porque as mulheres não vão acompanhar, e elas não têm que acompanhar. Elas precisam sobreviver, elas precisam viver, elas precisam criar seus filhos, elas precisam buscar os seus próprios sonhos, indiferente de qual que seja. Entender que a gente precisa entender o gênero muito acima do biológico, porque não tem a ver com biológico, não tem a ver com cromossomos. Se formos entrar na biologia, todos os seres humanos existem com os dois hormônios, tanto a testosterona quanto a progesterona. Só que após 6 semanas, o feto pega um desses hormônios que é o predominante. Mas todo mundo tem testosterona, todo mundo tem estrogênio. Então a gente não está falando de biologia, a gente está falando do social. A gente está falando das pessoas, do nosso pai, do nosso amigo, do nosso tio. Então, cada homem que eu vejo passando pano para outro homem, eu estou vendo que ele não está entendendo nada do que é social. Ele não está respeitando. Porque não adianta somente você falar que é antifeminicídio. Você precisa praticar. E eu sei que você vai ser excluído. E é sobre isso, você vai ser excluído. E vamos aprender a lidar com esses sentimentos de exclusão, né? Vamos aprender a lidar com todas essas frustrações. A questão mais agressiva que eu vejo em cada homem que eu converso, que eu troco, hoje participo de um movimento também chamado Confraria dos Homens Negros. Acho que o maior temor desses homens são as frustrações, que eles não conseguem lidar. E a mulher lida com frustração desde que ela acorda. É impressionante que assim, já está introjetado na nossa construção, na nossa subjetividade, porque nossas mães, nossas tias, eu que fui criado por mulheres, sempre foi me ensinado a ter uma resiliência com a masculinidade. Porque é a masculinidade que põe o dinheiro na mesa, né? A comida, é a masculinidade que paga o teto, mas não é sobre isso. As mulheres já fazem isso há muito tempo e sempre fizeram. Então não dá para a gente ignorar a história se vangloriando em cima de outro gênero. Porque foi uma coisa que eu entendi muito no processo de transição. Quando eu comecei a ter uma leitura masculina, todas as mulheres que estavam comigo, em todos os lugares que eu ia, os homens me davam atenção, mas não davam atenção para as mulheres que estavam do meu lado. Em coisas básicas, da mulher estar fazendo uma pergunta e ele olhar para mim e me responder, eu falei, não, cara, quem está perguntando é ela. Então, assim, você vê com essa delicadeza que as mulheres já estão acostumadas a viver e sobreviver, só que chegou a hora da gente não aceitar mais isso, não fazer pacto patriarcal e não botar culpa na genética
entendeu? Porque isso não é mais tolerável. Não existe essa ciência. Não existe a ciência de que a testosterona deixa você mais estressado. Existe a ciência de que se você tem um excesso, como tem reposições de pessoas que malham e faz e acontece, isso sim pode causar algum distúrbio, mas aí pode causar para qualquer um, não só para o sexo masculino. Então, assim, eu acho que os homens, como parte de gênero, como parte social, como parte de subjetividade, têm que se cuidar antes de querer cuidar de alguém, de querer ter um relacionamento, uma construção, porque eles não constroem, eles constroem trabalhos, constroem forças de trabalho. E no caso dos homens brancos e ricos, constroem riquezas. Mas eles não constroem família, eles não participam, eles não falam de suas emoções, eles não choram com seus filhos, eles não sorriem diretamente com seus filhos. Então, eu espero que esse congresso, ele faça com que essas violências que a gente sofre, tanto dentro de casa como institucional, que vem dos homens, tá? Na maioria das vezes vem dos homens, que seja revista, que seja olhada, para você entender se você realmente quer ser, que tipo de homem você quer ser. Eu acho que essa é a frase que a gente fala nesses nossos ambientes progressistas, né? É entender que tipo de homem você quer ser e que tipo de homens você quer andando com você. Que tipo de homens você quer dentro da sua casa. Então, eu acho muito importante, quero agradecer novamente, que a gente consiga construir uma nova geração de gêneros. E que essa geração seja uma geração evolutiva, seja uma geração equilibrada e seja uma geração que se informe, porque a informação é poder. Obrigado, gente. Francisco, eu acho que você traz quando você encerra agora com essa pergunta, que tipo de homem você quer ser, traz para a gente, me bateu aqui muito forte no sentido de essa é uma pergunta extremamente, intrinsecamente política, né? E revela muito como o sistema de segurança pública está organizado a partir de uma lógica de masculinidade que é excludente, que é hierarquizante, né? Não só na perspectiva de gênero, mas na perspectiva racial, como você bem colocou. A primeira coisa que foi te apresentada no processo de socialização foi a racialidade, né? Foi esse atravessamento, e o atravessamento de gênero acompanhando essa forma de hierarquizar a sociedade, hierarquizar homens brancos e homens negros, né? Para que parte do sistema se destina cada uma dessas masculinidades, mas também mulheres brancas e mulheres negras, como a política pública atinge ou não essas mulheres, mulheres cis e mulheres trans também, e homens cis e homens trans, como eles estão atravessados, e dentro ou não, incluídos ou excluídos dentro desse projeto. Então, negar esse projeto de masculinidade vigente é também negar um projeto de segurança pública e da machosfera que a segurança pública acaba retroalimentando, né? Então, obrigada. Acho que abriu uma série de abas aqui na minha cabeça e acho que na do público também, né? Eu já inicio sendo excluída, não só da minha família, como um pouco da sociedade, por ser quem sou. Eu deveria ser aquele negão que, né, come um monte de mulheres, desculpa a expressão, ou é envolvido com tráfico, ou algum tipo dessa coisa. E quando eu parto para uma outra visão, eu começo a bater de frente e entender o que de fato é ser negra, o que de fato é ser favelada, o que de fato é ser empreendedora. No início eu achei que não achei que fosse fácil, mas também não imaginei de ser tão difícil. Difícil os obstáculos que opõem a gente a tentar mudar de vida, porque nós temos um índice de desemprego da população, em especial trans, altíssimo. Fê, quando que começou a sua militância? Eu falo, há 42 anos atrás, desde quando eu nasci. De preferência, eu venho militando há 30, porque com 12 anos já usava roupa de mulher. Fui expulsa de casa, fui expulsa da sociedade, como sou até hoje em dia. Inúmeras coisas que eu escuto de dentro do meu estabelecimento, a qual, pela sociedade e por muita gente, eu estaria fechada. Gente essas que às vezes são
tem um patamar maior, tem um estudo, uma escolaridade maior, mas quer se colocar no corpo da gente, sem entender o que é ser uma travesti. Porque quando você bota uma trança, uma roupa e diz que eu sou negra, que eu tenho a minha avó, o meu parente lá atrás, então por isso eu sou negra, é uma coisa. Agora, quando você é retinta, é outra. Passar por cima disso tudo, sem um apoio, é muito difícil. Difícil porque as pessoas falam, tá com algum problema? Procura um psicólogo. Meu amor, você não tem tempo para sobreviver. Como é que você vai ter tempo para sentar no psicólogo e conversar? Meu sonho é concluir uma faculdade. Sabe? Chegar ali no palco, subir com as pessoas falando, vem a Fernanda Teres, formada nisso, estudada naquilo, graduada naquilo. Não posso. Porque eu não tenho esse direito de chegar nem numa universidade para tentar uma vaga. Dizem que tem, várias para a nossa cor principalmente, mas tenta. A quem que você procura? A quem que você recorre? Porque toda vez que você vai, as portas estão fechadas. Todas as vezes que tentamos, como homem trans, como mulher trans, a maioria das vezes a gente encontra a porta fechada. Então, o que você fez para sobreviver? Comecei a empreender. Dentro de casa, consegui o meu espaço. Quando eu vi, minha potência foi tão grande que eu cheguei a ganhar um festival, a qual eu me deparei no meio de um monte de outros estabelecimentos, sendo a única travesti negra a empreender no ramo alimentício dentro do Complexo da Maré. Aí, às vezes, eu estou desanimada, às vezes eu quero desistir, mas eu não posso, porque não são o alto escalão que está ali me elogiando, são as que estão esquecidas lá no meio da rua, que chega para mim e fala, Fê, você é meu exemplo, você conseguiu, como é que você faz para continuar lá de pé? Eu falo, com a ajuda de vocês. Então, hoje, a minha forma de ser ajudada são meus clientes, a minha forma de ser entendida são as pessoas que estão lá comigo todos os dias, porque é muito fácil você apontar e falar assim, abre. Mas o difícil é eu te responder. E para permanecer, será que eu consigo? A gente tem inúmeras propostas, nós temos inúmeros projetos, mas ninguém consegue sentar e escrever um projeto onde traga para a travesti dignidade, um salário digno. Não, a travesti tem que ser vítima de bolsa auxílio, ajuda de custo. E assim as pessoas acham que a gente consegue sobreviver mediante tantas atrocidades, tantas exclusões que a gente já vive. Hoje eu não vivo mais a solidão, hoje eu vivo a solitude, graças a Deus, porque eu aprendi a me reinventar. Não é porque ele chegou para mim e falou que eu não vou conseguir, que eu... Tudo bem, ele falou que eu não vou conseguir, mas eu tenho o direito de tentar. E é nessa de tentar que eu estou há 5 anos no meu espaço, hoje fazendo as próprias políticas sozinha. Então, eu fiz uma encomenda, eu separo um pouquinho, eu vou lá, faço um pouco de comida, boto na quentinha, vou lá para a central, onde as meninas estão lá esquecidas, que o alto escalão não consegue chegar, não consegue acessar. Vou aqui no Stop Time, que tem um monte de meninas que também precisa. E até quando a gente vai continuar vivendo essa hipocrisia, que todo mundo fala que quer ajudar, todo mundo fala que quer fazer, e a gente não vê. Sabe quem vê? Aquela que é branca e diz que é preta. Porque as retintas continuam sendo excluídas, continuam de fora. Até quando a gente vai continuar vivendo uma militância que a gente fala que milita, mas a nossa militância é só ir lá, aprender a falar um monte de palavra bonita e tá bom. Enquanto as meninas continuam no mesmo lugar, enquanto as meninas continuam sofrendo. Então, hoje está aqui participando dessa mesa, no meio de um monte de fera, como eu falei, eu não tenho essa escolaridade toda, mas eu tenho uma vivência. Se as pessoas passassem a olhar para a vivência das pessoas, talvez as coisas seriam diferentes. Mas, infelizmente, para poder ter alguma coisa, a gente precisa ser hipócrita. Ir lá, eu aprendi aquilo ali, hoje eu sei falar um monte de palavra bonita, acabou. E não, se hoje em dia eu estou aqui, se hoje em dia eu estou falando, se hoje em dia eu estou servindo de exemplo para outra pessoa, para outras meninas trans e travesti que também sonham e não têm a mesma oportunidade que eu tive, porque não é qualquer uma que larga 10 anos do crack e hoje em dia está à frente de um estabelecimento sendo a dona, porque a loja hoje não é aluguel, a loja é minha. Então, hoje eu tenho 3 lojas no lugar de uma sendo travesti. Eu acho que não é superação, é se reinventar todos os dias, porque é isso. Enquanto todo mundo apontar o dedo e disser que não, eu vou dizer que sim, porque eu existo. Obrigada, gente.
Quando você traz a ideia, a proposta de empreender, eu acho que você nos guia para uma reflexão de que empreender não é um lugar solitário, é um lugar de responsabilidade social. Você, como uma travesti preta, dentro do território da Maré, o empreender é também pensar que você está com toda uma comunidade que depende e se reflete na sua trajetória. Acho que a gente pode se agarrar no debate de segurança pública, não só de como a segurança pública exercida de uma maneira violenta atravessa a sua atividade de empreender, mas todas as outras práticas sociais dentro do território da Maré, mas também a gente pode se prender a essa ideia de empreender e pensar como que, construindo uma dinâmica criativa, a partir do debate de segurança pública, os nossos espaços estão sendo um espaço de compreender as vivências trans e travestis como o centro também do debate de segurança pública, o quanto o nosso debate de segurança pública tem empreendido ou não para proteger as vidas de mulheres trans e travesti, de homens trans e travesti, de pessoas retintas no território. Então, queria também oferecer essa reflexão para que depois todas nós possamos continuar destrinchando isso que Fernanda trouxe para a gente. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Luna. Eu sou pesquisadora em segurança pública e violência institucional. Sou de Bento Ribeiro. Não sei se alguém conhece Bento Ribeiro aqui, mas é lá perto de Marechal Hermes da Batata. Já morava lá perto. E o meu mestrado eu ia fazer sobre a Maré. E por um bom tempo eu queria pesquisar a Maré por entender que a solidariedade, por entender que a associação política, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Tentar escutar um ao outro, ter espaços de abertura para a gente conseguir escutar quem está empreendendo, quem, enfim, está cuidando da sua filha, está levando para a creche. E isso era uma coisa que não acontecia em Bento Ribeiro. E por isso eu voltei para o meu bairro, por entender que como a solidariedade que acontece aqui na Maré é importante e entender que poderia levar um pouco dessa experiência para outros lugares. Eu fiquei pensando muito sobre como pensar racismo, pensar segurança pública, pensar como tudo isso entra em contato. A gente está passando hoje por uma questão que tudo é identitarismo, né? Então, agora a gente é relegado para o identitário. Então, vamos falar de raça e segurança pública. Se a gente vai fazer um projeto, tem que estar lá em alguma parte escrito. Agora vamos falar de raça. Agora... A gente falou 20 páginas de segurança pública na última, então. Vamos falar de raça agora. Não, está falando de raça desde o início. Está falando de gênero desde o início. E aí, quando a gente pensa nessas questões de interseccionalidade, eu sempre fico pensando que não é... Eu sou Luna, eu sou negra e também sou trans, e aí... Não, mas tudo isso junta e vira um novo purê. Vira uma nova coisa. A forma como eu sou vista socialmente vira uma nova coisa porque eu sou eu tenho minhas particularidades, mas, além disso, tem a forma como eu sou lida pela sociedade. Então, existe um elemento muito importante que é o território, onde a gente está, mas existe um elemento muito importante que é o nosso corpo, né? Antes de ser quem eu já sou uma travesti negra. Posso nem falar meu nome. Então, as pessoas já me leem, já sabem o que eu sou. Nem eu estou sabendo o que eu sou, mas as pessoas já sabem o que eu sou. Então, a forma como o nosso corpo, ele às vezes chega antes da gente, da nossa identidade, do que eu sou. Antes disso tudo, eu sou uma travesti negra que estou andando na Glória, eu sou uma travesti negra que estou andando na Maré, eu sou uma travesti negra que está em Bento Ribeiro. Isso é importante para a gente delimitar de onde vêm essas violências, né? Então, quando você fala, né, eu sou uma travesti negra retinta, porque é nesse lugar, né, de como a gente é lida socialmente. E como esse debate de identitarismo, né, então a gente está aqui nessa mesa, então agora a gente pode falar de pessoas trans, agora a gente pode falar de raça? Não. Falar de segurança pública é falar sobre tudo isso. E eu trabalho muito também com pessoas privadas de liberdade, e essa é uma coisa que a gente enfrenta muito nesses espaços, que vamos fazer um plano de desencarceramento. E aí tem que ter alguma coisa lá no final, assim, e para os LGBTs? E para os homens negros? E aí é isso, né? Você separa algo que é indivisível, porque o Estado faz ser indivisível. Como é que a gente separa uma política entre o que ela é feita estruturalmente e aí coloca nos parágrafos ali, no final, como a gente vai colocar raça nesse lugar, se essa política é uma política de morte, uma política de encarceramento dessa população, daquela cor, daquela identidade.
Então, eu fiquei pensando agora aqui sobre como a leitura do nosso corpo, eu acho que ela vem, às vezes, até antes mesmo do território que a gente está. Mas que, obviamente, o território é muito importante quando a gente vai falar de um ambiente favelado, do ambiente suburbano, do ambiente periférico. E como isso vai narrando como as violências são sentidas pela gente, né? Como eu estava falando da minha dissertação, eu falo sobre Bento Ribeiro, eu falo sobre como as violências foram sentidas por mim, mas por aquelas que estavam comigo. Entrevistei algumas pessoas da Maré, algumas pessoas de Bento Ribeiro, para poder fazer essa síntese também, de entender como essa violência era sentida para a população, de como é sentida pelos agentes do Estado, principalmente, né? Então, a loja, é aquilo que você criou, que você vê sendo derrubado pela polícia. É a descredibilidade que acontece. Então, eu defendi meu mestrado no final do mês passado, e na semana que eu defendi o mestrado, eu levei mais porradas da polícia na Lapa, gente. Jamais imaginaria que ia sair de Bento Ribeiro para apanhar na Lapa, que tem 10 travestis por metro quadrado. Então, no sentimento de que aquele lugar que eu lia, talvez, no passado, quando eu pensava, onde eu posso ser eu mesma? Onde pode ser um lugar que eu vou me sentir segura? E eu pensava na Lapa, pensava na Ruazinha de Madureira, para quem conhece. E aí foi ali que eu fui violentada pela polícia. Isso nos coloca num novo lugar, né? Eu fiquei ali, eu fico perturbada, eu fico filosofando, vou tomar meu banho, dou uma choradinha, mas fico pensando. E aí, obviamente, eu não fico me culpando, não. Mas, de novo, voltei para esse lugar de pensar como essas violências, elas não batem na nossa porta. E elas não dizem só da onde a gente está, mas a história que a gente carrega com a gente. E aí eu vi essa história, por exemplo, me remete a isso, né? A gente leva uma história com a gente e que ela é vista, ela é sentida, mas também que antes da nossa história chegar, as pessoas já nos leem como elas querem. Isso acontece na ponta da arma de um policial. Isso acontece quando a gente chega na delegacia e vai fazer alguma denúncia. Isso acontece quando a gente chega num presídio. Eles não sabem lidar com as mulheres trans, eles não sabem lidar com as mulheres lésbicas, eles não sabem lidar com as mulheres bis, eles não sabem lidar com as transmasculinidades. Então a gente vai falar de política sobre afeto dentro do presídio. Gente, aí vai vir lá no finalzinho, no parágrafo, gente, as pessoas LGBTs. E aí já coloca tudo no mesmo balaio também. Então, LGBT, tudo junto. Aí a gente fala, não, mas espera aí. Se a gente está falando, por exemplo, de visita íntima, mas no presídio feminino, por exemplo, não é a mesma coisa de falar de um presídio masculino. A gente está falando daquilo que nasce dentro desses espaços, porque as pessoas, são indivíduos, que têm suas questões e que podem criar afetos. E que devem criar afetos. E aí fica lá nas entrelinhas, sabe? Ali um parágrafozinho, e aos LGBTs vamos dar camisinha. Então, acho que, mais uma vez, né? É como a leitura, ela vai se revitimizando esses corpos. Como eu falei, eu venho de Bento Ribeiro, é 9º Batalhão. Já foi por anos o batalhão que mais matou no Rio de Janeiro. Foi o batalhão que ficou muito famoso pelo caso Cláudia, que fez 12 anos de impunidade na semana passada, que tinham policiais presentes na chacina de Vigário Geral. E aí fico pensando o que é isso. Tem o nosso corpo, mas tem também o território que fica ali como algo agravante, né? Então, estar no 9º Batalhão é estar sempre com medo, né? Desde criança eu sempre vivenciei isso, da política do medo, e porque eu sempre fui negrona, não tanto, mas sou negrona, aquelas. Então, sempre fui lida dessa forma, então sempre tive ali o medo, sempre tive minha mãe falando para eu andar com a identidade, para eu não sair com guarda-chuva. Então, isso sempre me marcou. E aí, quando eu vou e me mudei no ano passado para Lapa, continuo andando sem guarda-chuva, mesmo na Lapa, e continuo andando sempre com a minha identidade. Mas isso vem também da forma como minha mãe, que é uma mulher preta, e do território que eu fui criada, me ensinou. Eu sempre fico pensando para onde a gente vai, né? É muito duro pesquisar segurança pública, porque parece que tudo é tristeza, e é tristeza. Então, teve agora os GTs, né, os grupos de trabalho, que foram muito importantes. Eu fiquei ali de olho no finalzinho de e pensar em proposições é sempre muito difícil, principalmente quando a gente é atravessado pelas violências, né? E aí, o que a gente faz para mudar? Para onde a gente vai? A gente tem que fazer o quê? Está na política? Mas a violência política atinge principalmente mulheres negras, mulheres trans, pessoas racializadas. E aí? É esse lugar que a gente quer estar? Ainda que esse lugar seja importante, a gente vai pensar na nossa solidariedade política, sabe? Eu acho que a gente, inclusive, tem perdido um pouco, não sei se é só na Lapa e Bento Ribeiro,
mas a gente tem ficado tão adoecido que a gente vem perdendo o se importar com o outro, né? Então, tá do meu lado, e aí? Quem tá por quem? Tá todo mundo sozinho? Como é que a gente vai lidar com a gente ali na ponta desse iceberg, que é a segurança pública, a gente sendo os corpos que são mortos primeiros, como é que a gente vai lidar com isso? E foi justamente isso que eu pensei agora que eu estou no doutorado, entrei agora. Eu botei doutoranda porque eu quis ser performática, mas eu acabei de entrar. Então, nem pesquisa tenho direito, mas o meu interesse é pesquisar sobre como a gente vai enfrentar e como a gente vem enfrentando isso, porque já tem gente enfrentando, como a gente se associa, como a gente cria solidariedade, como a gente tenta olhar uma para outra, olhar um para o outro, de uma maneira que a gente possa se fortalecer, né? E aí digo isso porque como raça, como gênero, acho que são fundantes de como a segurança pública é tratada no Rio de Janeiro, né? Então, como as favelas são criadas, como o próprio subúrbio é criado, quem é relegado para cada lugar. Marechal Hermes, que eu citei onde tem a Batata de Marechal Hermes, é um bairro operário, ele foi um bairro criado. Vila Kennedy foi criada. Como a gente vai se movimentar a partir de agora, né? Ou seja, trouxe mais perguntas que respostas também, mas eu acho que essas indagações servem para a gente parar de colocar tudo de muita separação. Eu fico brincando quando separam o racismo sistêmico, o racismo não sei o que, aí tem tanto racismo e falo, gente, é racismo, vamos falar de segurança pública e racismo? Segurança pública é fundada pelo racismo, a polícia militar é fundada no racismo. Então, acho que é tudo muito indivisível, né? A gente divide, e eu entendo a divisão para a gente poder entender, mas na minha cabeça é tudo muito indivisível, né? Uma coisa funda a outra. É muito importante ter isso aqui, é algo que eu não consegui ter na minha juventude, só depois da faculdade, então, para mim é muito importante. Obrigada. Fez uma colocação muito importante, na verdade todas, mas assim, uma que me pegou muito foi a dinâmica da solidariedade. A gente pode adotar esse critério de análise de, aqui está a dinâmica que impacta mulheres, aqui está a dinâmica que impacta pessoas LGBTs, aqui está a dinâmica que impacta pessoas negras, mas o quanto isso também tem gerado cisões entre nós que são, para além de reflexivas e analíticas, mas também afastam a nossa construção conjunta da perspectiva do que tem que ser enfrentado primeiro, o que está na ordem do dia, né? Então, obrigada por chamar essa convocação e nos apresentar tantas outras perguntas, viu? Yeah, thanks for having me. There's a very nice quote I was thinking of when I was listening to all of you by Mina Salami. She's an Afrofeminist scholar, and she said, "Blackness is a cipher where the conversation is intergenerational, international, and interdependent." And I'm happy to be here and to experience that in Brazil. I'm from Berlin, and I would even go further and say the communities we're from are intergenerational, international, and interdependent. I will try to give you a picture of Germany and the situation in the German context. So I want to start with the statement that shapes the current political debate in Germany. Our Chancellor, Friedrich Merz, recently said, "We have made significant progress on migration. We have reduced asylum numbers by 60%, but we have still this problem visible in the cityscape. That is why the Federal Minister of Interior is now working to enable and carry out deportations on a large scale." And when he was asked what he means, he added, "Ask your daughters what I mean." So this is not just a political statement, it's a storyline about violence, about where violence is located and who's seen as dangerous and imagined as dangerous. It's the politicization of public space. So he's talking about certain bodies linked to migration in the cityscape, which is still the problem of public security. So when violence is framed as embodied problem in the cityscape, what happens is violence is attached to urban territory, urban spaces become implicitly racialized, and certain bodies are constructed as out of place and threatening, and he mobilizes gendered racial violence to justify marginalization and dominance. So it's not about safety, it's about governing the space through race
And this is how violence is produced at the intersection of race, gender, and territory. On the other side, if we look on the evidence we have as communities, we have a different picture. The Afrocensus, which is a community-based research project we conducted in 2020, or from 2019 to 21, we have been working on it, shows that over 90% of Black people report discrimination in a public space, especially racialization as a form of oppression and dominance. And about 80% report experiencing racist violence. We also do monitoring reports on discrimination cases and racial abuse and violence. And there we see the public space is the most frequent site of racial violence. And this includes verbal abuse, threats, physical attacks, even against children. So the public space is where Black, African, and Afro-diasporic people in Germany are exposed to violence. And security policies often target racially and intersectionally marginalized populations, expand civilians in policing in specific areas of urban cities, and they justify policing, deportation, and exclusion. But they do not address structural and institutional racism. And they also do not address the unequal harm and violence done to these marginalized bodies. So security policies often manage inequities instead of reducing it. So they don't actually fight against the problem, but they become the problem themselves. So race and territory intersect to determine who is protected and who is exposed to harm or death. Our community-based research and broader evidence shows Black people face higher exposure to violence, as I said, in the public space. Refugees are placed in precarious and unsafe accommodations. And there is institutional neglect, misclassifying, for example, refugee minors as being older, which leads to lack of care, health risks, and also direct exposure to violence. So the risk of death is not random. It is spatially and racially organized. And security discourses like the one our chancellor was aiming at, like Ask Your Daughters, constructs racially marginalized men as potential threats, as the dangerous other. So he frames them as inherently violent and legitimize surveillance, policing, and deportation. So at the same time, young men in marginalized, racialized spaces are over-policed, excluded from resources, and positioned within the logics of control. To summarize this marks the criminalization of Black masculinity and legitimization of controlling and police. So the Chancellor's statement implies danger comes from the public space, though we know the most dangerous places for women is often at the home and not the public space. Because in Germany, every third day, a man kills a woman, and mostly in private and home space. So focusing on danger in the streets hides violence of the private sphere and racializes public safety and security. And we have this data from a community's perspective. What we don't have is data from state perspective or from the administration. So data gaps are not neutral. They produce this statistical invisibility. And that's why we collect our own data to prove that these problems exist, because in Germany we don't collect race-based data or ethnicity-related data. And this obscures racial inequities and makes especially anti-Black racism statistically invisible. So if racism and intersectional marginalization is not measured, it's easier to deny and reproduce. So when we hear that violence is the problem in the cityscape, we ask whose violence is being constructed and whose violence is being erased. Because the evidence is clear. Violence is located in
the structures of power that organize race, gender, and space. And addressing it requires not more control, but a fundamental rethinking of how safety, space, and belonging are imagined and produced. Thank you.